E aí galera, tudo bem? Treino em Foco na área. E olha só, em Curitiba agora no 33º JOPEF, um evento já com uma tradição muito grande, principalmente aqui no sul do Brasil. E hoje, particularmente, com um convidado, um entrevistado que eu curto demais, aprecio demais o trabalho. Professor André, como é que tá? Pô, tudo bem? Prazer. Tudo tranquilo? Suas palavras são as minhas também. A admiração aqui é mútua. Fico bastante feliz pelo convite e de te encontrar mais uma vez, João. Vamos bater um papo aí, conversar um pouco sobre a educação física, sobre a biomecânica. Espero agregar aí no canal também. Legal, André. Eu te agradeço muito aqui por tu rapidamente ceder, né, tua disponibilidade de tempo, teu interesse em vir contribuir com a gente. O que nós queremos aqui para o pessoal que segue o Treino em Foco, certamente já te conhece, tu é um cara muito ativo nas mídias sociais, né? Bem conhecido, e atua na área de biomecânica. Então nosso papo aqui também vai rolar diante disso. Quero conversar um pouquinho contigo com a educação física, qual é a tua visão da educação física atual, como que tu acha que nós profissionais de educação física deveríamos focar para ter um futuro melhor, né, dentro dessas transições que o mundo vem passando, principalmente na área tecnológica, como o educador físico tem que se posicionar. Gostaria de conversar contigo num primeiro momento sobre isso, e num segundo momento tenho certeza que a galera quer conversar um pouco sobre biomecânica, né, saber o que o professor André Albuquerque acha, entende que alguém tem que estudar melhor ou focar melhor sobre biomecânica. Mas eu começo, então, André, te perguntando qual é a tua visão hoje sobre a educação física brasileira? O que tu acha que está legal? O que tu acha que não está legal? O que tu acha que nós deveríamos evoluir para ter uma educação física cada vez melhor e de maior qualidade? Ótimo. O que eu tenho visto, o que eu tenho pensado? Durante os meus cursos, durante as minhas viagens, eu tive a oportunidade já desde o ano passado até esse ano de viajar para alguns países até fora aqui do Brasil, né, América Latina, e dar cursos nesses países. Quais foram os países que tu teve, André? Eu fui para o Peru, dei curso em Lima, depois eu fui para Assunção, no Paraguai, e agora algumas semanas atrás dei curso em Punta del Este, no Uruguai. Show. E o que eu percebo do benefício que nós brasileiros temos frente a outros países, inclusive até o próprio Estados Unidos, se a gente for pensar, que aqui é uma exigência nossa, né, do nacional, termos a formação de educação física para trabalhar em academias, né, como personal trainers e por aí vai. Claro que isso ainda está engatinhando, a gente sabe que principalmente quando a gente viaja para o interior, muitas vezes as pessoas comentam com a gente que nem todo mundo na minha academia é formado. Uhum. Mas eu acho que a gente tem um lado bastante já bacana, interessante, à frente de muitos outros países em relação a isso. Oficializado aqui no Brasil, coisa que não acontece nos outros países. Exatamente. Né? Um órgão como o CREF, que é uma das suas funções, fazer essa fiscalização. Bom, há alguns questionamentos, não vamos entrar no mérito dessa discussão, mas há um órgão até estabelecido nesse sentido, de fazer a fiscalização, se a pessoa que está atuando, ela é realmente formada em educação física, né? Então a gente tem que também, vejo pela tua fala, valorizar um pouco isso também, né? Com em relação aos outros países. É isso que eu estou colocando. Então eu vejo assim, dentre as profissões, eu vejo que a educação física ela é uma das mais promissoras. E não é porque eu estou puxando o saco, né? Não porque nós somos educadores físicos. Exatamente, mas se você pegar pesquisas, identificar a quantidade de vezes que na própria televisão nós escutamos falando sobre saúde, sobre a importância do exercício, isso está cada vez mais eminente. Então, assim, a gente está na profissão certa, o que a gente precisa fazer. É muito isso que nós estamos fazendo hoje, é nos unir, né, para a gente conseguir chegar mais rápido e mais longe com a educação física também. Então não estamos talvez aí tão ruim como algumas pessoas acabam comentando, né, que a educação física está regredindo. Jamais. A tua visão ela é mais positiva nesse sentido? A minha visão ela é muito positiva nesse sentido, até porque eu vou contar uma história para vocês. Em 2007, eu estava recém-formado, me formei em 2005, 2006, e em 2007 eu fiz uma entrevista de emprego e esse entrevistador, que inclusive é meu amigo até hoje, ele me perguntou o que eu esperava da educação física. E eu via que meus amigos, quase todos, estavam saindo da área. A gente vê muito isso. Formados já? Se formam e não saem. atuavam? Não, fazem outro concurso público, fazem alguma outra coisa, sai da área. E dos questionamentos principais era assim, não vejo um futuro, não dá dinheiro, né? Então, eu lembro que naquele momento, o que eu falei para aquele entrevistador, e eu trago isso até hoje, é que eu quero mostrar que a educação física tem muito valor e que ela pode sim dar também um retorno financeiro bacana para a gente a partir do momento que a gente trabalha, né, para isso. Show. E André, assim, já que nós estamos perspectivando aí uma educação física com um futuro promissor, o que tu acredita que hoje um profissional recém-formado, um acadêmico, tenha que focar
interpretar melhor a posição dele como profissional da educação física para os próximos 3, 4, 5, 10 anos? O que tu visualiza assim, se tem alguma dica, alguma orientação para dar para o pessoal nesse sentido, tu que é um cara bem vivido e que trabalha muito com a educação física? Muito bom. Vamos lá, puxando um pouco a sardinha então para o nosso lado também. O que eu tenho percebido, o que eu tenho lido, qual que é a nossa área de atuação, né? É bacana a gente estar falando isso também, que é a nossa área de atuação. Tem gente que se atrita, né? Nós dois falamos muito sobre biomecânica e tem gente que acha que, né, existe um atrito muitas vezes entre os professores. Verdade, às vezes por não entrar num consenso e às vezes até interessante que não entra até para o debate ser salutar, né? E ambos crescerem com isso. O pessoal leva muito para o bate-boca, que é outra forma, né? Inclusive já assisti cursos seus, você já assistiu cursos meus e a gente discorda de algumas coisas, não é por isso que a gente está né, falando ou deixando de fazer essa entrevista aqui, que é bacana. João, dentro disso que você me perguntou, eu acho o seguinte, que puxando para a biomecânica, como eu falei, nós temos percebido que as pesquisas mostram cada vez mais dores, reclamações de dores no corpo humano entre populações do mundo todo. Por exemplo, assim, dores na coluna, o mundo todo. As pesquisas só têm mostrado o aumento dessas reclamações. Dores no joelho, lesões no joelho, quadril, ombro. Então, a gente vê que tem um aumento exponencial desse tipo de reclamação a nível mundial. Então, o que eu vejo muito promissor, mas muito promissor hoje, é você dominar esse lado da biomecânica, seja o profissional de educação física, seja o fisioterapeuta, dominar muito essa parte biomecânica para você conseguir entregar um exercício com o maior benefício possível e com o menor risco possível. Eu acho que essa área é uma área realmente muito promissora. Legal. Até porque a gente sabe, tem dados epidemiológicos mostrando, né, que a população vem envelhecendo mais, né, vem ficando cada vez mais idosa, né, associado a um ganho de peso também e associado a uma sarcopenia. Então nós temos cada vez mais pessoas idosas, sarcopênicas e obesas, o que repercute em problemas posturais e ortopédicos, e aí vai totalmente ao encontro do que tu vinhas nos colocando, que é uma área que vai ter um público para ser trabalhado, né, uma área então promissora para atuar nos próximos anos. Agora, cabe a nós profissionais também focarmos na saúde ortopédica, postural, né? E aí uma crítica particular minha, porque eu vejo muito profissional de educação física ainda, e no meu ponto de vista isso não é um ponto positivo, focado em hipertrofia. Então quando tu vês assim, alguém falando de hipertrofia, tem muito ibope. Quando tu vê alguém comentando sobre o processo hipertrófico, tem muito ibope. Mas quando tu vai se comentar sobre biomecânica da saúde do ombro, do joelho, melhorou bastante, André. Eu acho que tu é um dos responsáveis por isso. Mas eu acho que ainda está longe de ser esse ideal para nós alcançarmos o que tu vinhas falando antes, né? Concordo. Quando a gente fala dessa hipertrofia estética, ela chama muito atenção, isso está muito na moda, mas quando a gente vai ver o que sustenta realmente o exercício físico hoje em dia, inclusive é o melhor público para se trabalhar, não é verdade? Quando a gente tem alunos de personal training, é o público de um pouco mais de idade, é aquele público que vai permanecer com você por muito tempo, né? Nós sabemos disso, assim, eu tenho aluna desde praticamente quando eu estava me formando, eu atendo ela até hoje, então, ou seja, são pelo menos aí 12 anos de atendimento da mesma pessoa, mas porque atualmente ela tem 67 anos. Então esse é o melhor público, assim, é o público mais duradouro, né, o público que busca saúde. Então realmente focar nesse tipo de situação, eu acho que só tem a melhorar, realmente só tem a dar-nos resultados cada vez mais, porque é o que você falou, a população envelhece, a população fica mais obesa e os problemas ortopédicos, como você falou, não só ortopédicos, cardiovasculares, por aí vai, eles só aumentam. E somos nós, profissionais da saúde, que vamos absorver essa população. O profissional, eu vejo assim, o formando agora, o recém-formando, o acadêmico, ou até o profissional que está há pouco tempo no mercado, se ele tiver essa visão de atuar mais realmente focado na questão da saúde, seja usando a biomecânica, seja usando a fisiologia, a cineantropometria, sei lá, qualquer área que ele se dedique realmente a usar para a saúde, eu acho que ele tem um mercado aberto grande aí por vários anos ainda, é uma visão que eu tenho assim. E na área da biomecânica eu vejo que tem melhorado muito. Aí é a última, assim, encaminhamento aqui da nossa entrevista que eu queria te perguntar, qual é a tua visão sobre a biomecânica brasileira e o conhecimento que o profissional de educação física tem da biomecânica. A minha visão, André, é que eu vejo assim que tem melhorado.
Quando eu estava na graduação, isso um bom tempo atrás, a disciplina da hora, da vez, do momento era fisiologia. E a biomecânica era vista como uma disciplina muito difícil, muito cálculo, muita física, o que assusta muito, às vezes, o profissional de educação física e o acadêmico. E eu vejo que isso vem melhorando, muito por pessoas como tu, assim, que vem trabalhando em prol disso. Nós, né? E outros colegas também vêm trabalhando dessa forma, né? Vem desmistificando, talvez, isso, né? Eu não sei se tu concorda com essa ideia, se tu tem uma ideia paralela, o que tu acha? O que tu vê do passado, o que tu enxerga do presente e o futuro, o que tu visualiza da biomecânica por profissional de educação física? Legal. O que eu tenho percebido? Como você, eu acho que o profissional está dominando mais a biomecânica hoje em dia. Concordo que a biomecânica que eu tive durante os meus anos de faculdade, era uma biomecânica muito mais relacionada a cálculos e um pouco mais distante à prática. E o que nós estamos observando e fazendo isso nas redes sociais, que é um ótimo meio de se divulgar informações. Sabemos que não são muitas vezes informações extremamente científicas, né? Então as pessoas precisam buscar mais do que isso, mas através das redes sociais nós temos conseguido mostrar um pouco dessa biomecânica mais prática. E com certeza o público, a gente ainda, eu diria assim, a gente está no começo. Né? Tem um mercado bastante aberto aí para nós, todos, né? Como você falou, pessoas que querem se especializar nessa área da biomecânica, tem muito mercado para isso ainda. Cara, como a gente está falando, o mercado está aberto, então assim, estudando um pouco mais, aproveitando essa parte mais prática da biomecânica, eu acho que tem tudo a dar certo. E os alunos em si, assim, eu tenho visto desses últimos anos que eu tenho trabalhado, viajado todo final de semana para todas as cidades aqui do Brasil, né, inclusive fora, eu tenho percebido que o conhecimento tá melhor, tá mais alto, as perguntas estão de mais alto nível. Então eu estou ficando bastante feliz por isso também. Que legal, que legal. E André, assim, para nós irmos encaminhando o desfecho aqui da nossa entrevista, que eu tenho certeza que foi extremamente informativa para quem está assistindo, e nós conversávamos em off dos teus cursos, né, que está todo final de semana ministrando curso, e agora tu colocaste isso também, quais são os produtos aí do professor André Albuquerque, o que o professor André Albuquerque está fazendo atualmente, o que pretende fazer para o futuro, para a galera também ficar sabendo, né, e ficar, opa, o André vai fazer isso, vai estar na minha cidade, está produzindo alguma coisa. O que tu tens aí para... Legal. Bom, um curso que eu tenho dado atualmente, que tem dado muito certo, é o Biomecânica Specialist. O que é o Biomecânica Specialist? É um curso de imersão, são 3 dias, né? Agora as próximas cidades, a gente já fez em algumas, agora as próximas vão ser Porto Alegre, Chapecó, Rio de Janeiro, Fortaleza e em Curitiba novamente, né? Porque a gente já fez isso no ano passado. Então é um curso mais enxuto, poucas pessoas, e a gente passa esses 3 dias mergulhado na biomecânica, mas não só na biomecânica. Eu brinco que só a biomecânica em si não nos leva, nem a mim, nem a você, né, professor, a ter o conhecimento que a gente tem, a ter o network que a gente tem, a ser conhecido como nós somos. A gente precisa muitas vezes ter pessoas para nos ajudar, precisamos estudar marketing digital para entender como é que essa informação vai chegar às pessoas. Então a gente bate um papo dessa forma geral no curso também. O foco é a biomecânica. Exatamente, mas a gente fala sobre paralelas porque ali também só são biomecânica, importantes. Exatamente, né? Inclusive a gente tem vários momentos onde a gente sai com os alunos e vai bater um papo num barzinho, alguma coisa assim, que é um momento mais divertido. Eu tenho gostado muito desse formato e alguns cursos online que eu tenho também, que vocês podem procurar na minha página, de repente a gente coloca aqui na base do vídeo o meu Instagram. Descrição aqui no YouTube, se vocês estão assistindo no YouTube, a gente coloca na descrição daí do vídeo, tá? Fechou, coloco o meu Instagram e aí também pode conhecer um pouco mais do meu trabalho. Beleza. André, mais uma vez te agradeço, tá? Obrigado mesmo, tenho certeza que o pessoal que acompanha o Treino em Foco também te acompanha, né? E tenho certeza que eles gostaram da entrevista, porque como eu disse antes, foi extremamente informativa e eu já sabia de antemão que seria informativa conversando contigo. O André é um cara que eu conheci o ano passado, foi aqui mesmo no Jopé, porque nos vimos presencialmente, assim, né? Foi. E a partir dali a gente começou, se encontrou depois em Balneário, no Meet, né? E sempre legal, porque sempre estamos trocando uma ideia sobre o biomecânico, sobre a educação física, e eu acho que é isso que nós profissionais que estamos um pouco mais na mídia devemos fazer, até para mostrar para o pessoal que não é só a polêmica aqui da Ibope. Exatamente. Porque hoje em dia se usa muito isso, né? Vou polemizar, vou criticar o colega, vou derrubar o trabalho do colega para valorizar o meu. Eu sou totalmente contra isso, a política do Treino em Foco não é essa, e eu acho que eu posso concordar com muita coisa que tu fala, posso discordar de algumas coisas, e isso não nos faz inimigos ou que eu tenho que criticar para dar Ibope e tentar valorizar com isso. Então, essa tua gentileza
de ceder a entrevista para nós, mostra o teu caráter também, a tua ética nesse sentido, tá? Te agradeço mais uma vez demais mesmo. Valeu, tá? Eu agradeço, e você falou que a gente se conheceu no ano passado, mas quem não conhece você já há muitos anos, né? Já te sigo há muitos anos aí, como eu te falei, né? Mesmo logo em seguida que eu comecei a trabalhar em salas de musculação, quantos vídeos eu não assisti seu, e hoje eu tô aqui com você. É um prazer para mim, realmente, assim, é um prazer estar aqui. Quando eu saí de casa, eu falei exatamente isso para Juliana, eu falei, olha, eu estou saindo e para dar uma entrevista para alguém que já há muito tempo eu acompanho. Então, que legal, agradeço cara. mais que uma legal, vez. Legal Obrigado mesmo. pela sua Valeu. gentileza aqui também. Fico feliz e a equipe Treino Foco fica feliz também de saber que uma pessoa do teu gabarito acompanhou e acompanha o nosso trabalho. Com certeza. Legal. Legal? Galera, valeu? Acho que valeu, né? Entrevistinha aqui, deixa eu controlar aqui, ó, 16 minutos de entrevista, muita informação, muita troca de ideia, muita perspectiva para vocês poderem pensar a educação física e a biomecânica também nesse contexto. Tá certo? Valeu, obrigado, um abraço. Obrigado.